Olá, meus amigos! O carro que iremos falar hoje tem uma história extensa, muito extensa, mais do que você imagina. Hoje iremos falar sobre o Honda Civic. O Honda Civic foi lançado no Japão em 11 de julho de 1972. Só que esses de 72 eles foram vendidos como o modelo 73, em duas versões, versão hatch e versão perua, Station Wagon. Ele podia ter 2 ou 4 portas, ele era oferecido nessas duas versões. Ele tinha um motor de 1.200 cilindradas que rendia 50 cavalos. Ele tinha um painel revestido de madeira, seus bancos eles eram revestidos de vinil. E ele tinha de série rádio AM/FM e ar-condicionado. E tinha como opcional o câmbio automático de 2 velocidades. Você podia ter o câmbio automático de 2 velocidades ou ter ele manual com 4 velocidades. Em 1975, o seu motor ele é alterado, ele passa a ser chamado de motor CVCC. Ele é de 1.500 cilindradas que rende 55 cavalos. O seu cabeçote foi redesenhado, ele foi feito um modelo de cabeçote que melhora a queima de combustível. Em 1979, o Civic ele passa para a sua segunda geração e eles são vendidos, esses de 79, como modelo 80. A sua versão perua, ela deixa de ter a opção 2 portas, ela passa a ser todas oferecidas na versão 4 portas. Aparece mais um modelo de carroceria, a carroceria sedã, todas de 4 portas. O modelo hatch ele continua sendo oferecido de 2 ou 4 portas. Só que ele também tem uma outra opção de motor, um motor um pouquinho mais fraco, um motor 1.3 cilindradas, que rende 53 cavalos. E seu câmbio, ele fica um pouquinho melhor. Você pode optar pelo câmbio de 3 marchas automático ou pelo câmbio manual de 5 marchas. Em setembro de 1983, ele passa para a sua terceira geração. E ele passa a ter um modelo coupé, que era chamado de CRX. E os motores eles mudam, eles passam a ser chamados de motores série D. O motor 1.3 passa a render 60 cavalos. O motor 1.5 passa a render 75 cavalos. E na versão coupé, ele usa o motor 1.6 que rende 130 cavalos. O seu câmbio, agora automático, ele passa a ter 4 marchas automático e o câmbio manual continua com 5 marchas. Em 1984, o Honda Civic ele passa a ser produzido nos Estados Unidos, mas apenas as versões hatch e coupé. A versão Station Wagon, a versão perua, no Japão, ela passa a ter a opção de 4x4, que era acionada através de um botão no painel. Você apertava lá e ele passava a ter tração nas 4 rodas. Em 1987, o Civic ele passa para a sua 4ª geração. Ele passa a ser equipado todos os modelos, tanto hatch, quanto perua, quanto coupé, com injeção eletrônica. E agora são os motores com a injeção eletrônica 1.3 passa a render 75 cavalos. O motor 1.5 passa a render 92 cavalos e o motor 1.6 passa a render 150 cavalos. E ele passa também nessa geração a ter suspensão independente nas 4 rodas. Em setembro de 1991, o Civic ele passa para a sua 5ª geração e ele passa a ter um modelo Targa, que era um modelo coupé, só que o teto em cima do banco dianteiro, estilo um conversível, um meio conversível, digamos de passagem. E ele passa a ter motor 1.8 que passa a render 192 cavalos. Em 1992, o Civic ele passa a ser exportado do Japão para o Brasil. Ele é exportado na versão hatch, coupé e sedã. A versão hatch no Brasil ele era oferecido com motor 1.5 que rendia 92 cavalos ou tinha o opcional do motor 1.6 que rende 125 cavalos. A versão sedã era oferecida apenas com motor 1.6 de 195 cavalos. E a versão coupé, ele era oferecido com motor 1.6 que rende 160 cavalos. Todos aqui no Brasil, que eram trazidos do Japão, eles não tinham a opção de câmbio automático, todos eram com câmbio manual de 5 velocidades. E eles tinham como opcionais ar-condicionado, direção hidráulica, freios ABS e duplo airbag.
Como eles eram trazidos do Japão, já montados os carros, muitas vezes eles já vinham com a maioria dos opcionais. Você não tinha, por exemplo, um carro básico, dificilmente você ia ter um carro básico no Brasil, ele já vinha, já ia para a concessionária e você viu o carro lá e já comprava já com os opcionais ou sem os opcionais. Em 1994, os carros que vinham de exportação para o Brasil, eles passam a ter o opcional de câmbio automático. Antes você só podia ter o câmbio manual aqui no Brasil. Agora você podia ter o Civic tanto com o câmbio manual quanto com o câmbio automático. Em 1995, o Civic ele passa para a sua sexta geração. Só que os carros que vêm para o Brasil ainda são da geração antiga. Só no próximo ano, em 1997, que ele passa a vir a sexta geração para o Brasil, de exportação ainda. Ele vinha exportado para o Brasil e aqui ele era vendido como carro importado. E todos os Civics agora eles usam um motor 1.6 que rende 106 cavalos. Você podia trocar o seu comando de válvulas para ele render um pouquinho mais, aí ele passava a render 175 cavalos. Essa substituição do comando que vinha do Japão para o comando que era fabricado no Brasil, isso aí já era oferecido na concessionária. Você podia optar por trocar o comando e melhorar o motor, ou optar de sair da concessionária com ele, com o comando de válvulas que vinha do Japão. E em 1997, o Civic Targa ele é tirado de linha. Não é mais produzido em lugar nenhum do mundo, nem no Japão, nem nos Estados Unidos, ele é tirado de linha. E nesse ano o Civic ele passa a ser produzido aqui no Brasil, só que somente na versão sedã. Em 1998, o Civic ele deixa de ser exportado aos Estados Unidos. Os Civics importados em 98 você não podia mais comprar aqui no Brasil, porque eles não vinham mais para o Brasil. Só passou a ter o modelo sedã no Brasil porque ele era produzido aqui dentro no território nacional. Não vinha mais de importação um Civic diferente para o Brasil. Em 1999, o Civic brasileiro, o sedã que era produzido no Brasil, ele passa a ter uma leve restilizações nos faróis, na grade dianteira, no capô e na tampa do porta-malas. Em 2001, o Civic passa para a sua sétima geração e ele passa a ter um motor 1.6, 16 válvulas, que rende 105 cavalos. A antena que ficava em cima da porta do motorista, aquela antena, até então era icônica. Você via de longe um teto com uma antena em cima da porta do motorista, você já sabia que era um Civic. Ficou meio que icônica aquela antena em cima da porta do motorista, ela foi retirada, ela foi removida, ela passa a ser interna, embutida no vidro. E para o carro ficar mais confortável, nessa sétima geração, a sua suspensão ela foi suavizada, ela ficou uma suspensão mais macia. Em 2004, o Civic ele passa por uma restilização. Ele tem alterado seu capô dianteiro, sua grade e seus faróis dianteiros. E ele passa a ter o câmbio CVT. Esse câmbio é igual ao câmbio das scooters. As scooters aqui no Brasil usam muito esse câmbio. É um câmbio com jogo de polias, de uma correia no meio, e conforme você vai acelerando, aquelas polias vão abrindo e se fechando a ponto de que ele mude as marchas. Na verdade, não tem mudança de marcha. A polia com aceleração, uma abre, a da frente abre e a de trás vai fechando. Então ele vai alterando essa posição de polias e vai tendo mais torque, mais velocidade, ou menos torque, menos velocidade. Isso aí ele faz automaticamente. Esse câmbio ele fica bem suave, você não sente mais as trocas de marcha. Em 2006, o Civic ele passa para a sua oitava geração. Ele passa a ter 4 níveis de acabamento. O acabamento LX, ele era o acabamento mais simples, ele tinha motor 1.6 que rende 125 cavalos, LXS, que ele tem motor 1.8 que rende 140 cavalos. Essa versão LXS ela é uma versão intermediária do Civic. Tem uma segunda versão intermediária do Civic, que é a versão EXS. Essa versão EXS ela tem acabamento topo de linha, só que ele usa o motor da versão LXS, da versão intermediária número 1, essa versão intermediária número 2. E a versão topo de linha, que é a versão SI, ela tem o acabamento topo de linha, só que ela tem o motor 2.0 que rende 192 cavalos. Em 2007, o Civic ele ganha o título de o carro do ano, título dado pela revista Autosport. Meus amigos, você vem sempre aqui, assiste meu canal e não se inscreve? Se inscreva agora mesmo nesse canal, é de graça e não cai o dedo e você não vai se arrepender disso. Em 2011, o Civic ele passa para a sua nona geração. Só que no Brasil,
ele só vem à nona geração no ano seguinte, em 2012. Agora o freio ABS, ele é de série, ele não é mais vendido como opcional que nem era anteriormente. E ele também passa a ser de série estabilidade eletrônica, um controle de estabilidade eletrônica do veículo. Em 2014, as novas leis que proíbem carros populares no Brasil... Ops, espera aí. Eu brinco que em 2014 os carros populares foram proibidos porque as novas leis agora obrigam todos os carros a terem airbag de série. Todos os carros, para serem produzidos no Brasil, agora precisam ter o airbag. E o que acontece? O airbag precisa do módulo de airbag, sensores de airbag, porque uma colisão ele vai sentir a colisão para poder inflar o airbag. O painel do carro tem que ser diferente para acomodar a bolsa do airbag. O volante tem que ser diferente para acomodar a bolsa do airbag. Isso aí encarece o veículo, tanto que muitas montadoras hoje nem oferecem mais os carros básicos. E como é que fazia os carros populares antigamente? O Gol fazia isso, o Celta fazia isso, o Corsa fazia isso. Mas vamos pegar aqui como exemplo o Fiat Uno. Você ia na concessionária comprar um Fiat Uno, o Fiat Uno era básico, ele era um carro todo básico. Aí você queria um carro com alguma coisa a mais, aí você tinha que pagar mais para ter. Tipo, se queria um carro com desembaçador traseiro, você pagava mais para ter. Se queria um carro com limpador traseiro, você pagava mais para ter. Se queria um carro com ar-condicionado, você pagava mais para ter. Queria um carro com vidro elétrico, pagava mais para ter. Queria um carro com trava automática, pagava mais para ter. Ou seja, eles, para fazer um carro barato antigamente, eles deixavam o carro todo básico. Aí, se você quisesse deixar ele completo, você tinha que pagar mais para deixar ele completo. Tanto que você vê aí Fiat Uno totalmente básico ou Fiat Uno totalmente completo, que tudo que era oferecido como opcional, você tinha que pagar mais. Isso aí era feito a rodo nos anos 90 e os carros eram baratos por causa disso. Aí chegar aqui em 2014, tem que ter airbag, o carro não fica mais barato se você tirar as coisas. Tanto que é mais vantajoso você deixar os opcionais e chamar atenção por ter várias coisas de série o carro do que você tentar deixar ele barato. Em 2015, o Civic ele passa para a sua 10ª geração. Como nas gerações anteriores, ele passa a ser produzido no Brasil apenas em 2017, só no ano seguinte. E o seu painel agora ele é digital. Anteriormente ele era de ponteiros, tinha ponteiros no painel, agora ele é todo digital, com uma tela LCD, tem uma tela LCD no lugar dos ponteiros do painel. Exceto na versão LX, que ainda tem ponteiros no seu painel. As outras versões é digital. Em 2021, a versão SI para de ser produzida no Brasil devido aos custos de produção dessa versão que eram muito altos. O Civic já está na sua 21ª geração. E diferente dos outros carros que você vê, o Uno aconteceu isso, todos os carros estão virando SUV. Até o Eclipse, que era carro esportivo nos anos 90, hoje tem o Eclipse SUV. Na Toyota Corolla, agora tem o Corolla Cross, que é um SUV. Todos os carros estão virando SUV. E o Civic é diferente, ele manteve o seu DNA. Tanto que agora, os que são mais fabricados atualmente é o Civic Coupé. Ele é estilo coupé, estilo um fastback dos anos 70. Vamos pôr assim, um fastback que não é um SUV. Estilo isso. Bem, meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistir um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, você que está esperando, se inscreva nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.